Esclarece um pouquinho para a gente melhor a diferença de uma linguagem para língua, que é a Libras. Na língua portuguesa, no nosso português, língua e linguagem são coisas diferentes. No inglês, o termo language significa as duas coisas. E aí acaba gerando um pouco de confusão e por isso também muita gente acaba gerando confusão, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo não lendo materiais do inglês, acaba fazendo essa confusão, essa mistura aí. A linguagem é a forma como o nosso cérebro tem de organizar as coisas para compreender o mundo à nossa volta. Então você olha, por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele é um animal que ele não tem, você não vê um cachorro lá planejando, amanhã eu vou comer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Ele não tem esse plano. Ele tem um instinto que faz com que ele sinta ali o que ele precisa fazer. Comer, beber, cruzar, ele vai lá e pega um osso e enterra o osso e coisas assim. Você pode dar comandos para ele? Pode, mas todos esses comandos que um cachorro recebe são condicionamentos. O cérebro dele está programado a. Você fala assim, vem cá, aí ele vem cá. Por quê? Porque ele foi condicionado a isso. Ele não planeja, ele não fala assim, eu gosto de você ou não gosto de você. Ele simplesmente executa coisas que o cérebro dele está pré-programado a reagir àquilo. Alguns tipos de animais têm como, ou seja, o cachorro não tem linguagem. Pelo menos os cientistas dizem que não tem. Talvez descubram daqui a alguns anos que ele tem algum nível de linguagem. Os golfinhos, as abelhas são seres vivos que têm linguagem. Então, elas conseguem se organizar. As formigas também. Elas conseguem se organizar. Como elas fazem isso, não se sabe com certeza, com todos os detalhes. Mas esses seres aí, eles conseguem se organizar, eles têm linguagem, eles conseguem planejar, estruturar as coisas. Então, no caso das abelhas, por exemplo, elas têm um meio muito complexo para elas conseguirem se organizar, quem é que faz o quê, quais são as classes entre si, as operárias, quase a mesma lógica como as formigas têm, entende? Então, isso aí é a linguagem, a capacidade que um ser vivo tem de se organizar, de planejar e de abstrair do mundo à sua volta. Mas nós, seres humanos, a gente tem uma linguagem muito mais desenvolvida. Por isso que a raça humana é conhecida como Homo sapiens. É o homem que sabe. É o ser que sabe. Por quê? Porque vem justamente dessa capacidade que nós temos de planejar as coisas, de estruturar as coisas, de entender as coisas à nossa volta. De compreender, olha, isso aqui fica aqui e isso aqui, se fica aqui, não está aqui, ou seja, uma coisa não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Tem uma organização disso. Tudo isso aí é a nossa capacidade de linguagem. E aí tem os vários tipos de linguagem. Tem a linguagem musical, tem a linguagem escrita, tem a linguagem verbal, tem a linguagem não verbal e várias outras expressões de linguagem. E aí a gente começa a entrar na linguagem verbal. A linguagem verbal ela vai englobar a expressão que uma língua tem, ou seja, a forma como a pessoa fala. Eu estou aqui falando, essa aqui é a minha linguagem verbal. E aí entra o detalhe de que as línguas sinais têm linguagem verbal? Tem. Na verdade, esse verbal aí não quer dizer que é falado, quer dizer que é expressivo. Então, a linguagem verbal. A linguagem escrita, ela é diferente da forma como a gente fala. Mas, como termo linguagem, o que isso aí quer dizer linguagem verbal é você se expressar usando o aparelho fonador, a fala, ou usando as mãos para sinalizar, no caso das línguas sinais. A linguagem escrita, a forma como você vai lá no papel, escreve, ou como você vai lá no celular, no computador, enfim, o que você escreve, o que você coloca ali. E aí, linguagem é pano para manga. Tem os vários tipos de linguagem, as várias lógicas como as coisas são organizadas. Então, a lógica da escrita é a linguagem escrita. A lógica de como que a gente verbaliza as coisas, como que a gente fala as coisas, de forma sinalizada ou falada, é a linguagem verbal. Tem a linguagem relacionada ao trânsito, às coisas que acontecem no trânsito. Tem a linguagem visual, as placas de trânsito.
as coisas no supermercado, como que as coisas no supermercado estão organizadas, tudo isso aí está relacionado à linguagem visual. E aí tem um detalhe. Quando você começa a observar linguagem e língua, a diferença crucial é a linguagem é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. E que um bebezinho, por exemplo, ele vai se desenvolvendo na linguagem de forma natural. Ele começa a captar as coisas ali que estão ao redor dele. Então ele consegue reconhecer quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, quem é o avô. Ele reconhece o cachorrinho, reconhece os brinquedos dele, entende? Ele vai reconhecendo as coisas. Esse reconhecimento que ele tem das coisas, de ele ver, identificar e depois ele se lembrar e reconhecer aquilo ali, tudo isso aí é a capacidade que nós, seres humanos, temos antes da gente nascer. Ou seja, é algo que vem, mesmo antes da gente nascer, já começa a se desenvolver. Essa capacidade de perceber e de dar significado ao mundo à nossa volta. Isso aí é a linguagem. A língua é a forma como nós, seres humanos, desenvolvemos para a gente poder se comunicar, para a gente poder expressar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer e ver o que o outro quer também. Então, a língua, embora seja algo assim interno, que eu, como ser humano, tenho de necessidade de expressão, você também tem, todo mundo tem, todas as pessoas. Por isso, quando uma pessoa se encontra com a outra pessoa, ela precisa de uma língua para conseguir ter uma comunicação que consiga pegar o que eu estou pensando com o que você está pensando e consiga juntar as duas coisas. E a nossa comunicação flua. Essa comunicação flui muito bem quando a gente está usando a mesma língua. É um código. A língua é um código, é uma coisa que nós, seres humanos, criamos para nos comunicarmos, para conseguir sair daquela era das cavernas lá, em que você escrevia ali na parede da caverna, você escrevia ali para representar alguma coisa e as outras pessoas iam captando, mas era só daquela forma que se comunicava, talvez com gestos, talvez com alguns sons, mas justamente desses sons que as pessoas começaram a emitir, lá naquela época ainda, lá bem antigo mesmo, e dessa organização dos sons foram surgindo as palavras, juntando as palavras, as frases. Então, a língua ela surgiu da necessidade de pessoas que estavam em contato se comunicarem de uma maneira mais estruturada. E aí, claro, as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão em outro lugar vão ter formas diferentes de ver o mundo. A linguagem das pessoas é diferente, essa forma de ver o mundo. Consequentemente, isso vai trazendo mudanças na forma como é necessário as pessoas se comunicarem. Por isso, a gente tem línguas diferentes. Às vezes, dentro de um mesmo país, existe mais de uma língua. Então, os indígenas, por exemplo, cada tribo indígena com a sua própria língua. É um código de comunicação entre eles e que faz com que a outra tribo não entenda, com que é o código só deles. Só que aí, a partir do momento em que isso vai se expandindo, a partir do momento em que os povos começaram a ter mais contatos entre um povo e outro povo, surgiu a necessidade de gerar uma forma de comunicação entre os dois povos. E aí é por isso que começa a ter influência de uma língua na outra. Palavras que não existem no português passam a existir porque a gente tem contato com o inglês. E assim por diante. Dessa troca aí, as línguas vão crescendo e vão se expandindo ainda mais. Mas tudo na língua, em qualquer língua, começou com duas ou mais pessoas que se encontraram e que precisaram se comunicar. Cara, é apaixonante falar sobre língua, é apaixonante, é um negócio assim incrível mesmo. E se você também descobriu algo novo que trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir para eu saber que de alguma forma esse conteúdo contribuiu com você para que você possa continuar se desenvolvendo. Deixa aqui abaixo seu comentário, pode colocar suas perguntas, também aquilo que você descobriu assim que mais chamou a sua atenção. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel,
que é surdo. Vai lá.